Boa tarde a todos. Fase do expediente, sessão ordinária, dia 6 de setembro de 2016. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 15 horas e 11 minutos. Solicito ao senhor vereador Ananias que proceda à invocação divina em proteção aos trabalhos dessa casa. Em respeito, todos fiquem em pé. Poderoso Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Te pedimos que nos conceda sabedoria e discernimento para que todos os assuntos aqui deliberados sejam ao encontro da necessidade do povo da cidade de Hortolândia. Tudo isso nós vos pedimos no santo nome de seu Filho Jesus, que vive e reina. Amém. Expediente. Coloca em votação a ata eletrônica de número 29 da sessão ordinária realizada dia 30 de agosto de 2016. Está em votação a ata eletrônica. Aprovada, todos os pares presentes. Esta casa recebeu 11 expedientes recebidos do Poder Executivo que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Solicito à primeira secretária que faça leituras das proposituras apresentadas. Projeto de Lei número 97/2016, de autoria da mesa diretora, que retifica o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Ofício GP número 1028/2016, datado em 30/8/2016, do Poder Executivo, que encaminha as premissas da Receita para o exercício de 2017. ADIM. Foi declarada inconstitucional a Lei Municipal de Iniciativa Popular número 3.189/2015, que dispõe sobre a entrada de acompanhantes de pessoas com deficiências em atividades de lazer, cultura e esporte. Ofício GP número 1031/2016, datado de 31/8/2016, do Poder Executivo, que comunica veto total ao autógrafo número 74/2016, referente ao projeto de lei número 47/2016, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a denominação da Rua Bolívia. Gostaria de estar agradecendo a presença dos diretores da nossa Faculdade Federal no município, o diretor Edgar, a Nirley, coordenadora, e todos presentes aqui nessa casa. Senhores vereadores, foram apresentadas 30 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para a providência que entender necessária ou possível. Agora teremos leitura e discussão desses 5 requerimentos. Solicito, segundo secretário, que faça a leitura da emenda do requerimento de número 563. Requerimento número 563/2016, que requer informações sobre obras de pavimentação asfáltica. O requerimento é de autoria do nobre vereador Jair Padovani. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado. Todos os pares presentes. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da emenda dos requerimentos de número 564, 565 e 566. Requerimento número 564/2016, que requer informações sobre regularização de nível das calçadas no município de Hortolândia. Requerimento número 565/2016, que requer informações sobre as obras da ponte que ligará o bairro Novo Cambuí ao Parque São Miguel. Requerimento número 566/2016, que requer informações sobre limpeza e dedetização nos bueiros do município de Hortolândia. Ambos os requerimentos são de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira e o vereador Marcelo Ferrari. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do requerimento 567. Requerimento 567/2016. Requer informações sobre fiscalização no Centro de Controle de Zoonose, limpeza em áreas particulares localizadas no município. O requerimento é de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Pois não, doutor? Eu gostaria de assinar. Eu gostaria de. Autor autoriza a assinatura? Está à disposição de todos os nobres pares. Moção, requerimento, nobre vereador Zezé, está à disposição de todos os pares. Assim, encerrando a leitura e discussão dos requerimentos, agora teremos leitura e discussão de 3 moções. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da moção de número 90. Gostaria de pedir ao nobre secretário que fizesse a leitura na íntegra. Moção número 90/2016. Moção de apelo em favor ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, São Paulo. É fato notório a crise econômico-financeira pela qual nosso país passa, como também é notório de conhecimento de qualquer pessoa esclarecida e bem informada que nossos governantes têm que tomar medidas austeras de contenção de despesas, em especial da máquina administrativa. Todavia, também é claro e notório que qualquer país que queira evoluir, se desenvolver, crescer, se tornar cada vez mais sólido, tem que, primeiro, investir em educação. Temos exemplos de países que investiram maciçamente em educação para deixar de ser apenas mais um, para se tornarem mais sólidos, exemplos em desenvolvimento e riqueza de seu povo. Não podemos nunca colocar em risco as instituições educacionais,
pois elas são as responsáveis pela formação e preparo daqueles que alavancarão o desenvolvimento econômico em suas mais variadas áreas. O município de Hortolândia compõe uma região com importante vocação econômica, em especial na área industrial, e com vocação para indústrias de alta tecnologia. Daí a importância da formação tecnológica em nossa região. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, por sua unidade de Hortolândia, tem elevada relevância não apenas para o município, mas para toda a nossa região. Mesmo tendo apenas 5 anos do início das suas atividades, cresceu muito, atendendo atualmente mais de 700 alunos, além dos estudantes que frequentam ou frequentaram os mais de 18 cursos de extensão ofertados desde a sua implantação. Os alunos são oriundos do município de Hortolândia e região, promovendo-lhe formação de excelência em cursos de diversas áreas do conhecimento, oferecidos em cursos em nível técnico e superior nas seguintes áreas: técnico em eletroeletrônica, técnico em informática, técnico em fabricação mecânica, técnico em automação industrial integrado ao ensino médio, técnico em informática integrado ao ensino médio, técnico em mecânica integrado ao ensino médio e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Se almejarmos o crescimento econômico do país, como podemos de forma alguma colocar em risco o preparo pessoal e a formação de mão de obra qualificada, sob pena de colocarmos em risco os nossos projetos ou metas, o que, por consequência, resultará no comprometimento do desenvolvimento econômico e social da região e, por consequência, do país. E, nessa linha, não podemos, de forma alguma, colocar em risco o ensino superior tecnológico que, indiscutivelmente, tem elevada relevância no processo de formação de mão de obra, pelos excelentes resultados já demonstrados. É claro que os institutos federais de todo o país são de suma importância, mas, no caso, destacamos os do Estado de São Paulo, e mais especialmente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia, por sua importância direta da população hortolandense, a qual nos confiou sua representação. A educação de qualidade não apenas melhora a qualidade de vida das pessoas beneficiadas por suas formações e de suas famílias, mas também muda a expectativa e melhora a qualidade de vida em suas regiões. Assim, tem impacto pessoal familiar, mas também reflexos positivos e indispensáveis ao desenvolvimento econômico-social da região. Desta forma, não pode esta Casa Legislativa, como representante direta da comunidade hortolandense e parte integrante do Parlamento Metropolitano, que alcança 19 municípios nas mais variadas vocações econômicas, mas com destaque para a vocação industrial e, como já destacada, embojando indústrias que demandam tecnologias de ponta, ficar inerte ante o risco de comprometimento das receitas destinadas à manutenção dos institutos federais. Assim, vimos, por meio da presente moção, apelar ao governo federal, ente estatal mantenedor, que, por ocasião da elaboração das competentes peças orçamentárias, não faça cortes nos orçamentos destinados à manutenção dos institutos educacionais em apreço, como forma de não colocarmos em risco instituições de suma importância, como já dito, não apenas no preparo das pessoas, mas também no desenvolvimento econômico-financeiro de regiões da cidade e diretamente do país,
que bandeiras políticos-ideológicas não tenham influência na manutenção de instituições que deram certo, que alavancam a educação e a formação tecnológica, tão importantes não apenas nas áreas econômicas, sociais, regionais, mas para a própria retomada econômica do país. Que a presente moção, uma vez aprovada, seja dado ciência ao Ministério da Educação, ao Ministério do Planejamento, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Executivo Municipal e à imprensa regional. Câmara Municipal, 1º de setembro de 2016. Assina a presente moção o presidente da Casa, vereador Gervásio Batista Posa, acompanhado de todos os demais vereadores desta Casa de Leis. Moção está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Paulo Pereira Filho. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres pares e a todos que nos assistem nesta tarde, eu quero, senhor presidente, penso que é uma causa tão maiúscula, tão maior do que todos nós, que nós precisamos, de alguma maneira, documentar, como Vossa Excelência encaminhou através dessa moção, mas penso que nós precisamos também desenvolver mais ações, outras ações, que possam corroborar com essa e que, ao mesmo tempo, elas possam precisar a presteza desse Instituto Federal para com o município de Hortolândia. Nós sabemos, eu acho que é uma questão aqui já pautada e definida, de que o fato de termos uma educação de qualidade não pressupõe uma sociedade perfeita, mas ela jamais será perfeita se nós não tivermos uma educação com qualidade. E aí nós temos exemplos de tantos no Brasil e fora do Brasil. Se você pegar a Coreia, que sofreu uma devastação profunda na Segunda Guerra Mundial, em 40 anos, a maioria dos carros que são dirigidos hoje no mundo, eles têm tecnologia coreana, desenvolvido por eles, fruto do investimento pesado que eles fizeram na educação. Se você pegar o Japão, que é pauta da tecnologia no mundo, o investimento que eles fizeram na educação colocaram eles no cenário mundial acima e assentado junto com as grandes potências mundiais por causa da qualidade da educação. Então nós sabemos que a educação é a saída. Não tem jeito. Agora, o Instituto Federal de Hortolândia foi uma conquista de tantos anos de luta, de muita luta, para que pura e simplesmente, por uma questão de corte, eu entendo a questão de gestão, eu sei que chega momentos que é preciso fazer cortes, eu entendo isso claramente porque eu conheço e sei o que é um orçamento. Mas eu penso que nós precisamos buscar em outro lugar para cortar, que não seja na educação. Primeiro, senhor presidente, nobres pares, porque nós temos o município de Hortolândia com 25 anos, nós temos aqui uma demanda reprimida de formação extremamente importante. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, nós temos um complexo penitenciário que nós não queríamos. Tem lá, pelo menos, uma população flutuante de quase 10, 12 mil detentos. E a cidade sofre e padece também em função dessa situação. Nós precisamos ter aqui um investimento que, pelo menos, entre como uma contrapartida por todo o sofrimento que a cidade termina passando por essas situações. O nosso policiamento aqui gasta mais tempo cuidando do complexo e nas remoções e transposições de presos do que gerando segurança efetiva para a nossa comunidade. Então, o município de Hortolândia não pode ser visto como qualquer outro município. E quando se vai cortar, não pode se pensar em cortar no Instituto Federal de Hortolândia, que está começando agora apenas com 25 anos de idade. É fundamental que haja uma mobilização através da moção, mas também disponho, como disse na sala interna, de que nós, o presidente dessa casa, monte uma comissão para que, junto com a deputada federal, nós possamos ir a Brasília, ao MEC, ao Ministério do Planejamento, ao órgão responsável do Estado, aqui em São Paulo, aonde quer que seja, para expressar o nosso descontentamento e, ao mesmo tempo, dizer que a cidade de Hortolândia não vai aceitar, pura e simplesmente, que se cortem as verbas do Instituto Federal. E nós temos aqui vários exemplos de todas as vezes
que, independente da questão partidária, nos unimos, nos ombreamos, nós conquistamos o que fomos buscar. Nós, quando nos unimos, não permitimos que algumas mazelas acontecessem a esse município. Então é fundamental que a gente entenda isso. Não vinha o esgoto se não fosse a luta da deputada e uma movimentação de todos dessa cidade. Nós não teríamos a abertura da nossa rodovia ali, nós não teríamos aquela alça de acesso se não fosse a mobilização das forças políticas da cidade. Nós não teríamos a duplicação dela se não fosse a mobilização das forças políticas dessa cidade. Nós teríamos no nosso território a FEBEM, se não fosse a mobilização política das forças dessa cidade. Nós temos exemplos práticos de todas as vezes que nos mobilizamos acima das nossas siglas, nós conseguimos conquistar o que queríamos para a comunidade hortolandense. Essa causa do Instituto Federal, eu penso que é uma das maiores causas pelas quais nós vamos lutar. Precisamos nos degladiar nessa causa, porque a educação de qualidade para essa juventude, para que eles possam ter acesso aos grandes salários, aos grandes empregos das indústrias que aqui se estabelecem, é de fundamental importância. Nós estamos falando de vidas e não dá para ser diferente. Eu até entendo que o momento, há 25 dias de uma eleição, não é possível uma mobilização tamanha, mas, senhor presidente, penso que, em função das agendas que são difíceis, Vossa Excelência podia capitanear essa ação, ligando e pedindo para que se ligassem aos órgãos responsáveis, fazer contato com a nossa deputada federal, que é parceira também dessa luta, para que nós pudéssemos, em comissão, ir visitar cada um desses departamentos, mesmo sendo pós a eleição. Mas nós precisamos nos mobilizar, porque o orçamento do ano que vem se estabelece nesse ano, e nós não podemos permitir, porque o trabalho que o Instituto Federal hoje faz ainda não é um trabalho na sua totalidade. O Instituto ainda não usa todo o seu potencial. E ele pode fazer. E ele pode ir muito mais longe. Não é? As palavras do diretor nos encorajam a lutar por essa causa, porque ele diz, olha, eu posso mais. O engajamento que o Instituto hoje já tem, as aberturas e o leque de opções que ele já gera para a nossa sociedade hortolandense é tremendamente interessante. E se pode-se mais, nós precisamos envolver o município, precisamos chacoalhar o Estado e a União, porque nós não podemos aceitar. Nobres pares, se nós aceitarmos o corte primeiro no Instituto Federal de Hortolândia, nós vamos daqui a pouco ter um outro corte, daqui a pouco o Instituto Federal fecha suas portas. E se isso acontecer, quem vai sofrer é a nossa população. A luta que nós tivemos, a luta que foi desenvolvida, para que nós pudéssemos ter esse instituto hoje, ela precisa agora ser maior, para que nós possamos manter ele dentro do potencial que ele pode produzir. Essas minhas palavras, senhor presidente, e quero aqui de público dizer que o senhor pode contar comigo, e penso que pode contar com todos os pares desta casa, para que nós possamos nos ombrear nessa causa e não desistir. É preciso, venha da onde vier, nós precisamos ter verba pública lá naquele instituto que garanta a ele não só a continuidade, mas a ampliação dos trabalhos que eles podem fazer lá. Muito obrigado, senhor presidente. Moção continua em discussão. Com a palavra, nobre vereador, professor João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, todos os presentes, aqueles que nos seguem pela web. É lamentável, né? Virmos mais uma vez aqui nessa tribuna e analisar não só o problema pelo qual passa a educação, né, mas analisar a maneira como a educação é tratada nesse país. E aí eu gostaria de fazer uma discussão aqui um pouco mais contextualizada e dizer que alguns sinais aí, nos últimos 4 anos, nós estamos vendo, pelos desmandos que aconteceram com esse governo federal, que basicamente acabou com o nosso país. O Brasil, hoje, a grande verdade é essa, está quebrado. E aí os sinais a gente está tendo no município, no estado e no próprio governo federal. Infelizmente, nobres pares, educação pelos nossos governantes, os executivos que nós temos, a nível de cidade, a nível de estado e de governo federal, vê a educação como gasto, não como investimento. Isso por si só é lamentável.
Utilizam da coisa pública como se fosse de si ou da sua família. O Mais Educação aqui no município está zerado. A educação integral no SESI está acabando. O projeto Atletas do Futuro, daqui uns dias a gente vai ver que ficou para o passado. O 1% que as indústrias do Brasil mantêm o Sistema S, e o governo federal taxou, não sei qual nobre par que fez aqui uma discussão, há uns meses atrás, queria taxar em impostos 30% desse 1%. Por isso que nós estamos vendo o SESI entrar nessa situação que aí está, e agora um Instituto Federal. Gente, eu gostaria de ler uma frase aqui de Malala Yousafzai. Ela dizia o seguinte: um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. De fato podem, mas estão tentando tirar as ferramentas de nossas mãos. É só da crise, o corte vem é na educação, é na saúde, é na segurança. Não dá mais para aceitar essa situação. Mandela também dizia: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Gente, nós estamos retrocedendo. Eu sou professor no Estado há 23 anos. Nós estamos vendo aí como que está a educação no Estado. Salas superlotadas, falta de funcionário, falta de manutenção da estrutura das escolas, falta de material. E um país desse quer se falar, quer se dizer que é grande, faz Olimpíada, Copa do Mundo, e aí a educação aí em frangalhos. Não dá para acreditar. Então, eu enquanto vereador, eu não sou executivo, nós temos que usar aqui dessa tribuna, essa tribuna tem que ter a voz do povo, a alma do povo. Não dá para brincar de se fazer política. Agora, não somos nós que usamos a caneta, o executivo da cidade, o executivo do estado, o executivo do governo federal, porque na verdade o problema aí, né, do Instituto Federal é o resultado de toda essa corrupção que surgiu aí no Brasil. Gente, a crise vai demorar para passar. O Brasil estava quebrado, foi sendo maquiado, a coisa foi indo. E hoje eu vejo, né, essas situações aí, principalmente o caso aqui do Instituto Integral, é mais fácil sempre cortar. Vamos cortar da educação, vamos cortar da saúde, vamos cortar da segurança. Educação é fundamental, é a peça-chave para o desenvolvimento de uma sociedade. O vereador Paulão disse bem aí, os países que hoje galgam aí os primeiros lugares em índice de desenvolvimento humano, foram os que mais investiram em educação. Olha o exemplo da China, a maior economia exportadora e importadora do planeta, o maior PIB do planeta. Há 20 anos atrás, dávamos risada da China, falava de um produto chinês, era caso de piada. Mas investiram ali na educação básica, vieram para o ensino fundamental, depois ensino médio, e hoje desenvolvem pesquisa, produzem tecnologia. O problema é que nesse país aqui tudo se empurra com a barriga. É no toque de caixa. Nós não temos o costume de planejar a médio e longo prazo. Isso começa dentro das nossas casas. Depois passa pelo governo municipal. Não devemos gastar mais do que aquilo que nós arrecadamos. Quais são as prioridades? Sempre tem que atender as prioridades. Mas nesse Brasil, nesse município, nesse estado, educação, gente, não é prioridade. Então a gente tem que mudar esses tipos de pensamento e acreditar e lutar, vereador Paulão, para que essa realidade mude. Tá difícil, tá, mas não devemos nos calar. E essa tribuna e essa casa, o papel aqui é debater esses problemas, é colocar o dedo na ferida, é trazer o sentimento, a voz do povo para cá. Porque senão, gente, daqui uns dias, eu estou vendo que o pensamento da Malala, não vai existir professor, não vai existir caneta, porque não vai ter verba. E aí, como é que nós podemos mudar o mundo? Está difícil, nobres pares. Então, presidente, eu gostaria de assinar essa moção e aprová-la também,
para que pelo menos o nosso ponto de vista da casa, do poder legislativo da nossa cidade, vá para Brasília e diga que nós não concordamos com essa situação de caos que passa o país, e principalmente a educação. Temos que investir. Educação de qualidade custa caro, não se faz educação por vocação, não se faz milagre. Tendo investimento, os resultados, se nós planejarmos, fizermos ações propositivas, planejadas, boa gestão, transparência, o resultado, gente, é aí, 10, 15 anos, vê a China, vê a Coreia, vê a Índia. E hoje nós, como país quebrado, que basicamente apenas a riqueza em que a indústria participa hoje na nossa economia é de 13%. O que está nos salvando é o quê? É as exportações das commodities, é o setor agrário, é o setor rural. Pô, o Brasil até esses dias era emergente, agora está submergindo. É isso que está acontecendo. Resultado, não investimos em educação, jogamos a sujeira debaixo do tapete. Eu espero que nós passemos logo por essa crise e que o Instituto, tão renomado quanto é o Instituto Federal aqui da nossa cidade, possa sair desse momento e que nós possamos ofertar mais cursos profissionalizantes, mais cursos superiores, porque ali, pelo que o diretor e a diretora falaram, está se abrindo uma gama. Mas, infelizmente, o orçamento desse ano foi planejado já no ano passado. Então, que termine esse caos e que a educação comece a ser levada a sério no nosso país, tanto pelos poderes aí dos executivos, do executivo federal, do executivo estadual e do municipal. Porque o que a gente vê é que, num todo, a educação está caminhando cada vez mais para trás, está sendo esquecido. Isso não pode acontecer. Muito obrigado, nobres pares e nobres vereadores aí, pela atenção. Moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Aprovada, todos pares presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda da moção de número 91. Moção 91/2016, moção de congratulações pelos 40 anos da MF Armelinda Espúrio da Silva. Moção de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada, todos os pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da emenda da moção de número 92. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu queria fazer uma justificativa, mas eu queria dizer que eu voto favorável à moção do Instituto. Moção número 92... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Desculpa, vereador. Ananias, perdoa. Senhor presidente, o vereador Paulo e o vereador João Pereira usou a tribuna em relação à moção que nós fizemos para a instituição federal, faculdade federal, e se realmente der sequência aí para montar a comissão para poder ir em Brasília, em São Paulo, qualquer lugar que seja, eu gostaria de deixar meu nome à disposição, tá bom? Certinho. Obrigado, vereador. Moção número 92/2016, moção de parabenização à professora Marília Lopes de Macedo Tejo. A moção é de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, o Mercadão. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovada. Todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu gostaria que fosse consultado o plenário para que não fizesse o intervalo. Aprovado a moção. Assim, encerrando nosso expediente, às 15 horas e 45 minutos. A questão de ordem do nobre vereador Edivaldo é pertinente. A questão de ordem, para que nós não fizéssemos o nosso intervalo regimental de 15 minutos, vai à votação. Os vereadores que concordarem continuam como estão. Os contrários que se levantam. Aprovado todos os pares presentes. Assim, não vamos fazer o nosso intervalo regimental, vamos dar continuidade na ordem do dia. Fase da ordem do dia, sessão ordinária, dia 6 de setembro de 2016. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da ordem do dia às 15 horas e 46 minutos. Matéria em regime de urgência especial. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 95/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$100 mil. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 95/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Matéria em rito normal. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 71/2016, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira e outros, que altera o artigo 1º da lei número 1089, de 29 de maio de 2002, com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 1152, de 22 de outubro de 2002. Com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei número 71/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3. Discussão única do projeto de lei número 80/2016, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que declara de utilidade pública o Instituto Márcia Campos. O presente projeto tem pareceres favoráveis, porém, teve emenda modificativa pela Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação a emenda da Justiça e Redação. Aprovada a emenda por todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão um projeto de lei de número 80/2016. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor do projeto de lei. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores,
quero ser bastante breve na minha fala, mas não poderia deixar de dizer o quanto é importante esse projeto de lei que nós em breve estaremos votando. Houve uma emenda modificativa já aprovada, apenas por questões de técnicas legislativas que adequa o objeto do presente projeto de lei, mas quero falar da importância que é a aprovação desse projeto por Vossas Excelências. Projeto mais popularmente conhecido como Cão Feliz, idealizado e trabalhado pelo Instituto Márcia Campos, que hoje busca, com a parceria dos nobres colegas, a aprovação para reconhecê-lo como um instituto de utilidade pública, que certamente não vai resolver todos os problemas da entidade, mas o fato de reconhecermos ele como um instituto reconhecidamente de utilidade pública permite a todas as sua direção, a todos os seus membros, a todos aqueles que fazem esse projeto de uma maneira voluntária, doando parte significativa da tua própria vida, ter uma porta aberta para poder reivindicar aquilo que é direito da instituição. A busca de recursos de parceria, quer seja no âmbito municipal, estadual ou federal, a busca de donativos, muitas pessoas doam, mas para doar quer, de fato, que a entidade esteja documentada, que seja reconhecida. E o que vamos, em breve, fazer aqui nesta Casa de Lei é exatamente isso, dar uma oportunidade a mais a uma instituição séria e comprometida com a causa animal da nossa cidade. Existe há mais de 18 anos e desenvolve diversas atividades que são extremamente fundamentais, inclusive para a questão da saúde humana, dado vista que a questão animal, como bem disse o nobre vereador doutor Enos na sessão passada, transfere diversas doenças animais para o ser humano quando não bem tratado, quando não bem trabalhado. E entre as atividades que o Instituto Márcia Campos desenvolve, temos a questão do acolhimento dos cães abandonados nas ruas, castração, encaminhamento e atendimento para o veterinário, o médico veterinário fazer as suas avaliações. Tem já reconhecido e conhecido na cidade de Hortolândia várias feiras de adoção, inclusive em espaços extremamente conhecidos da nossa cidade, como o shopping, por exemplo. Ninguém de uma envergadura de um comércio do porte do shopping da cidade abriria portas e espaço para fazer uma feira de adoção se o Instituto não fosse sério, se não fosse comprometido com a causa animal. Entre outros, podemos citar também as atividades educativas, com palestra, a conscientização da adoção, da posse responsável, e vários outros que eu poderia estar dizendo aqui. Mas é sempre bom frisar que todas essas ações são feitas de maneira voluntária. Pessoas que dedicam tempo significativo da tua vida em prol da causa animal. E que substitui, senhores vereadores, de certa forma, a omissão que tem tido o poder público local, principalmente, né, que a gente tem já debatido também nesta Casa de Leis, diversas ações para fazer com que o Poder Executivo, a Prefeitura de Hortolândia, olha com a responsabilidade devida para a causa animal, sobretudo o abandono de cães e gatos na cidade de Hortolândia. É fato, senhor presidente, que as questões de vigilância sanitária, de zoonose, de controle da saúde animal, é sim, também uma questão de saúde pública e pode, se não bem trabalhada, comprometer, inclusive, a saúde humana. Isso é saúde preventiva. Então, quero contar com o voto de todos os nobres vereadores para que, de fato, a gente possa, a partir de hoje, dar uma luz aí para o Instituto Márcia Campos. Muito obrigado. Projeto de lei número 80, continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes.
Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para terça-feira, dia 13 de setembro de 2016, às 14h30. Assim, encerrando a sessão, às 15h55. Queria desejar uma boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um, que todos vão com Deus.